Muita gente durante a minha jornada sempre me disse coisas como assim: nossa, Lucas, você fala muito bem, você tem uma comunicação muito boa, você leva jeito para comunicação, queria saber falar igual você fala, queria nascer com um dom que você tem. Isso me despertou alguns insights muito importantes. Uma coisa eu já posso te adiantar: eu não nasci com um dom. A comunicação que eu tenho, ela foi desenvolvida, ela foi praticada. E é isso que eu quero trazer nesse vídeo para você hoje. Eu quero te mostrar 5 técnicas que funcionam para sua oratória, que você pode começar a utilizar elas hoje mesmo e sair daqui com uma ótima oratória. Então vamos lá. Antes da gente começar a entender por quais técnicas a gente deve começar o nosso estudo de oratória, a gente precisa entender por que as pessoas sentem medo de falar em público. O falar em público, ele é uma habilidade que exige o que a gente chama de retorno de feedback. O ser humano, ele é necessitado de feedback, ou seja, ele é necessitado daquela aprovação que a pessoa olha quando você está se expondo para alguma coisa e fala: cara, gostei do seu trabalho, cara, me interessei pelo teu assunto, parabéns, você está fazendo um bom trabalho, continue assim. Esse tipo de feedback é necessário a nós, seres humanos, não que seja por uma questão de gosto, e sim por uma necessidade fisiológica. A própria pirâmide da necessidade de Maslow, diz que uma das nossas principais necessidades é a necessidade de aprovação. Por isso que muita gente acaba travando quando vai falar em público. Por quê? Ou porque ela sente medo de parecer idiota, ou porque ela não está dominando totalmente aquele assunto. Um outro dado muito importante para vocês entenderem é que o medo de falar em público é algo tão absurdo, tão grande, ou seja, mostrando que você não está sozinho nessa, que o medo de falar em público pode superar até mesmo medo de altura, medo de insetos e até mesmo medo da morte. Olha isso, o medo de falar em público pode superar o medo da morte. Ah, Lucas, então se muitas pessoas têm medo, por que a gente necessariamente precisa se comunicar? A gente precisa se comunicar porque está no cerne do ser humano a comunicação interpessoal. Para você apresentar uma ideia, para você apresentar um produto, para você convencer, persuadir e conversar com outras pessoas, você precisa utilizar da sua comunicação. E com essas 5 dicas que eu vou passar para você, com essas 5 técnicas que eu vou passar para você, você vai perceber que o processo de comunicação, ele é um processo muito mais simples do que a gente imagina, certo? E que, se colocado em prática, pode trazer resultados a partir de agora. Quero contar um pouquinho para vocês a respeito da minha história junto com a comunicação. Meus pais diziam que desde que me conhecem por gente, eu sempre fui uma criança muito falante. Vamos colocar uma diferença aqui muito importante. Uma criança falante não necessariamente significa que ela será um bom orador no futuro. Às vezes, essa criança falante, que era necessariamente o meu caso, era muito falante para poder mascarar uma necessidade de não socialização com os meus amigos, certo? Então eu era aquela pessoa que falava, não ouvia outras pessoas, simplesmente para colocar esse muro de proteção para tampar um buraco que eu não tinha por me socializar. Existem pessoas que fazem exatamente o contrário, justamente por este trauma da não socialização, de não conseguir socializar, elas tendem a retrair mais ainda. Elas tendem a ficar mais tímidas, mais introvertidas. Outras, que foi o meu caso, a gente prefere mascarar com o contrário, falar demais. Então, o primeiro contato com comunicação que eu tive assim foi na creche. Eu lembro muito bem da cena, iria ter um desfile de Dia das Mães. Nesse desfile de Dia das Mães, todos os alunos, meninos e meninas, ficavam com as suas mães, maquiavam as suas mães e depois disso passava aí por um desfile de moda das mães. Eu fiquei sabendo que teria alguém que iria narrar o desfile. Nessa época eu devia ter aí provavelmente algo em torno de 5 para 6 anos, 6 para 7 anos, mais ou menos. E eu cheguei para minha professora, para as professoras da creche, e perguntei se eu podia narrar o desfile, que eu iria fazer a maquiagem da minha mãe, mas que eu também queria narrar o desfile. Foi a primeira vez na minha vida que eu peguei num microfone, e foi um microfone muito parecido com esse aqui, inclusive. Foi a primeira vez que eu segurei um microfone desse.
muito parecido com esse. Ali eu percebi algumas coisas. Uma, comunicação não é apenas falar. Qual era o meu trabalho naquela época, naquele evento em específico? Tinha uma lista de mães, uma lista de alunos que eram filhos dessas mães, certo? E eu chamava essas mães por ordem alfabética dos filhos. Então foi uma coisa muito simples, mas foi muito marcante pra mim. Foi a primeira sensação que eu tive de que as pessoas estão me ouvindo, diferente do que eu fazia antes. Olha pra você ver que criança também não tem certos insights, não tem certos cliques. Tem também. Depois de anos que a gente vai conseguir interpretar e ver essas lições que a vida trouxe pra gente. Então o meu primeiro contato com a comunicação foi lá aos 6 para 7 anos de idade, com um simples desfile de mães. Dali em diante, eu coloquei uma característica muito importante se você hoje quer se tornar um orador. E quando eu falo orador, gente, eu ressalto de novo, não é apenas um orador que vai para cima de um palco, palestra para pessoas, faz treinamentos. Um orador pode ser o que vocês estão vendo aqui agora, uma pessoa gravando para um celular, mostrando um ponto de vista dela na internet. Você é um orador, você que está me assistindo, você também é um orador fazendo isso que eu estou fazendo. Então, a nossa comunicação, e principalmente hoje em dia, no século 21, a comunicação digital é muito importante. Então, eu estou trazendo técnicas, ferramentas para ajudar você na sua comunicação offline e na sua comunicação online, beleza? Então, uma das características que foi extremamente importante para mim, eu fui descobrir depois que é essencial para sua evolução, se você quer se tornar um bom orador, se você quer falar bem em público, é se colocar em situações onde vai exigir com que você mostre o seu ponto de vista, mostre as suas ideias. Isso vai desde apresentações de trabalho na escola, uma apresentação de um trabalho extra que não seja acadêmico, você pedir para falar na igreja, no jantar da família, na roda de amigos, frequentar novos lugares. Tudo isso foi muito importante. Eu dei diversas palestras de graça, simplesmente para poder pegar todo o conceito de apresentação, pegar espaço no palco, pegar contato com pessoas. Eu estava evoluindo fazendo isso. Então, sempre que você puder, se você quer falar bem em público, se você quer ser um bom orador, coloque-se o máximo possível em contato com situações e pessoas que forcem, estimulem você a falar em público, beleza? Então vamos para as nossas 5 ferramentas, as nossas 5 técnicas que vão te ajudar pra caramba a melhorar a tua comunicação. Vamos lá. A primeira técnica é fale com naturalidade. E isso é muito sério, tá, gente? Muita gente acha que quando a gente se torna um grande orador ou quando a gente vira um grande orador, a gente precisa ser aquela pessoa robótica, parada, que lê linha por linha. Isso não é interessante pro público que tá te assistindo e nem interessante para você que tá apresentando. Quando a gente fala com naturalidade, e aqui é um ponto muito importante a se salientar, é que as pessoas, elas não vão se apaixonar pelo conteúdo que você tá apresentando. Elas vão se apaixonar pelo jeito que você tá apresentando. O conteúdo, ele tá disponível na internet a rodo, aos lotes, aos montes. O que faz uma pessoa prender a atenção dela em você é a sua autenticidade, é o seu jeito, é a sua identidade. Então, quando a gente fala com naturalidade, a gente precisa entender que um bom orador não é aquele cara que é rígido, é sério e fala, não, porque aqui vocês podem acompanhar que este gráfico e tal. Não, esse cara é rígido, esse cara não é um orador. Oratória significa conversa. Um bom orador é aquele que conversa com o público, que engaja o público, que prende a atenção do público com pequenas ações, com pequenas jogadas. Uma dessas jogadas é a fala com naturalidade. Então, quando você vai para cima de um palco, quando você vai fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, quando você vai fazer uma apresentação online para sua escola, ou quando você vai apresentar um projeto para alguém, você precisa entender que tendo uma espinha dorsal, que a gente chama, tendo uma linha mestra de assunto, certo? Aquela linha cronológica, você pode e deve falar com naturalidade com o teu público, como se fosse uma conversa, certo? Como eu tô fazendo com você agora. Por isso que é muito importante quando a gente fala de comunicação, principalmente no âmbito digital, você não precisa necessariamente ter um TP, certo? Se você não for trabalhar exclusivamente com isso. TP é teleprompter, que é aquele espelhinho que fica descendo todas as falas certinhas que você
você tem que falar. Eu já trabalhei com TP, eu já trabalhei como professor de idiomas numa escola de idiomas digital, gravei mais de 350 vídeos utilizando Chroma Key, TP, holofote, lapela, tudo. Foi uma escola de produção audiovisual para mim e principalmente uma escola de oratória. Eu não aprendi nada de oratória com eles, por incrível que pareça. Eu não aprendi nada, eles não me ensinaram nenhuma habilidade. Para não falar que eles não me ensinaram absolutamente nada, eles me ensinaram algo muito importante, que é quando a gente está gravando um vídeo, e é pra gente não cortar, né, não passar a mão para cá, não passar a mão para cá, é a gente sempre ter esse ponto de equilíbrio em cima do diafragma. É a área de movimentação do nosso vídeo. Então, a única coisa que de fato me foi ensinada lá foi isso. O resto, eu fui evoluindo com a prática. Todos os dias gravando 5 vídeos, 6 vídeos. Eram vídeos curtos, entre aspas. Então a gente passava 1 hora, 1h30 todos os dias gravando e eu indo evoluindo. Antigamente, o meu primeiro vídeo lá foi horrível. Foi desastroso. Porque eu tava muito duro, eu tava muito rígido e era um curso de inglês, então imagina, você rígido falando inglês num fundo que não condiz com aquela sua tensão. Então acabou que não gerou muita congruência. O último vídeo que eu gravei para essa empresa antes de eu pedir o desligamento, nossa, é um vídeo de orgulho tremendo, justamente por conta disso. É algo mais natural, você tá passando uma informação. E lá eu trabalhava com TP, com o teleprompter. Lá eu tinha que passar naturalidade lendo um texto pronto que eu tinha simplesmente que ler, interpretar. Não é igual esse vídeo aqui que a gente tá trocando uma ideia e ao mesmo tempo desenvolvendo uma habilidade, uma conversa. Então fale com naturalidade, coloque-se em posição para que consiga entrar em contato com muita gente. Beleza? Beleza. Então vamos pro segundo ponto. O segundo ponto é domine o conteúdo que você está falando. Muita gente às vezes trava, se enrola na oratória justamente porque não consegue dominar o conteúdo. Não consegue ou não domina ainda o conteúdo que ela vai apresentar. Então o ser humano ele tende a travar, a se engasgar em cima de um conteúdo que ele não domina. Então essa regra é muito importante. Domine o conteúdo que você vai fazer a sua apresentação, certo? Não pense que é perda de tempo você dedicar alguns bons minutos estudando de novo, aprofundando um pouco mais, trazendo referências, trazendo dicas, trazendo histórias, trazendo estratégias em cima daquilo. Quanto mais profundo o conteúdo que você está fazendo, melhor para a pessoa que está te assistindo. Então, ponto muito importante, não menospreze o estudo do conteúdo que você vai fazer. Por exemplo, vamos lá, Lucas, a gente fala a respeito de oratória, que é o que você está ouvindo aqui agora. Para poder estudar a respeito de oratória, você precisa entender o que é a linguagem não verbal, linguagem verbal, o que são gatilhos durante uma frase, o que não é, como melhorar a tua dicção, como não. Se você for fazer um vídeo igual esse que eu tô fazendo, estude todos os tópicos que você vai discutir e aprofunde um pouquinho a respeito de cada um. Tudo isso vai trazer para você um peso muito maior no teu conteúdo e automaticamente uma autoridade maior a respeito do que você tá falando, perfeito? Então, domine o conteúdo que você vai apresentar, seja numa apresentação escolar, TCC, seja num vídeo, seja numa palestra, não importa. Você precisa dominar o seu conteúdo para poder gerar autoridade para as pessoas que você vai apresentar. Ah, Lucas, eu dominei o conteúdo, eu falei com naturalidade, mas chegou lá na hora, me deu um frio na barriga, me deu isso, me deu aquilo. Olha, é muito comum, tá? Eu cheguei a trabalhar bastante com a formação da oratória de jovens na Ordem Demolay. Não sei se vocês sabem, a Ordem Demolay é uma escola que forma líderes e justamente um dos pilares principais de lá é a evolução da comunicação. Então, por uns bons anos, eu estive na frente junto com várias pessoas excepcionais no assunto, coordenando a evolução da comunicação de jovens. Então, eu pude perceber que sempre nas primeiras apresentações, principalmente quando era apresentação de um trabalho lá dentro, ou quando eu fui para a faculdade e percebi isso nos meus colegas, porque assim, eu considero que eu iniciei o meu domínio, de fato, da comunicação a partir dos meus 14, 15 anos. Ou seja, tá vendo? Desde a minha experiência, da minha primeira experiência com comunicação até o domínio total foram 8 anos, então, de contatos, de evolução. Nesse meio tempo eu saí do Brasil algumas vezes, certo? Entrei em
em contato com outras pessoas em outro idioma, então eu tive que desenvolver a minha comunicação em outro idioma, certo? No caso do espanhol, quando a gente foi para América Latina, no caso do inglês, quando eu fui para os Estados Unidos. Então pensa como o nosso cérebro ele consegue se adaptar, ele é flexível nisso, basta a gente colocar um propósito em cima. Então, quando eu trabalhei com esses jovens, quando eu vi na faculdade, então quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha uma dominância da minha comunicação. Então não era um problema para mim chegar na frente de uma sala cheia de universitário e apresentar um ponto e fazer um trabalho. Uma história muito interessante que aconteceu, inclusive, no meu primeiro período da faculdade. Para quem não sabe, eu fiz relações internacionais, alguns períodos de relações internacionais, depois acabei trancando a faculdade. Mas enquanto eu estava lá, no meu primeiro dia de faculdade, foi feita uma divisão dos primeiros trabalhos de seminário. E foi feito por sorteio. Eu caí com a primeira apresentação, que ia acontecer no dia seguinte, de um texto, olha pra você ver, de um texto de um filósofo alemão da década do século XVI, que escreveu a respeito de uma teoria de relações internacionais. E além de fazer um seminário, uma apresentação a respeito daquilo, eu tinha que fazer um trabalho escrito nas normas da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, de uma folha frente e verso. Eu tinha 16 horas para fazer tudo. Virei a madrugada, ralei e fui, apresentei. Eu fiz algo muito simples, muito diferente do que muitos alunos lá fez. Eu pedi 5 minutinhos da minha apresentação para o professor para poder desenhar um esquema no quadro. O quadro era bem grandão, ocupava praticamente a parede da sala toda. Fiz um esquema, uma linha do tempo em cima da minha racionalidade. Lá estava a minha cola e ao mesmo tempo servia de instrução para os alunos que estavam acompanhando o meu trabalho, como realmente uma linha do tempo que eles poderiam anotar informações, certo? Então, enquanto eu estava escrevendo, eu estava relembrando o conteúdo que eu estudei de madrugada, estava fazendo notas mentais para poder fazer essa apresentação, e quando eu finalizei, eu já tinha um que a gente chama de mock-up da apresentação, que é uma prévia do que está acontecendo na tua cabeça, ou seja, eu tinha a linha mestra. Eu sabia aonde eu queria começar e aonde eu iria terminar. Ali no meio, a gente se adapta em cima de um dos pontos que nós vamos tocar aqui. Fiz a minha apresentação, fui muito bem elogiado pelo professor, certo? Tirei nota máxima tanto na escrita como na apresentação. Tirei uma nota máxima mais uma nota extra pela excelência e o professor ainda pediu desculpa pelo pouquíssimo tempo que ele me deu. Porém, o que eu percebi com outros universitários, o que eu percebi com o pessoal que a gente treina dentro da ordem nessa comunicação é as mais diversas reações quando o assunto é falar em público. Desde náusea, já vi pessoas desmaiando na minha frente antes de sair para uma apresentação, pressão caiu, deu dor de barriga, crise de riso, já vi os mais diversos cenários. Tudo isso uma reação natural do nosso corpo em cima de uma situação de estresse. O nosso corpo reage ao estresse de formas diferentes. Por isso que esses 5 pontos são muito importantes para você evitar esse excesso de estresse no seu dia a dia e principalmente na sua apresentação, beleza? Segundo ponto, domine o conteúdo. Terceiro ponto, timing. O timing é muito importante. E por isso que a gente fala que a linha mestra, ela é fundamental quando a gente fala de timing numa apresentação. A linha mestra é justamente esse ponto que eu citei. Você define aonde você vai começar, certo? E você define aonde você vai terminar. É uma espinha dorsal, é uma linha do tempo que você tem que seguir e conforme as pessoas vão conversando com você, você vai se adaptando. Porque um dos piores medos de muitos oradores aí fora é que alguém da plateia interrompa eles no meio da apresentação. Já percebeu? Às vezes você tem uma dúvida que você vai perguntar para a pessoa fala, não vou responder agora, no final eu respondo. Ou, deixa eu só terminar a minha linha de raciocínio, depois eu respondo para você. Ou, eu posso falar tudo primeiro, depois eu te respondo. Quando eu vejo isso normalmente numa apresentação, numa comunicação, eu vejo que a pessoa ela não tem aquela linha mestra, ela tem medo de perder o fio da meada. É aquela pessoa que vai e do nada ela fala assim, o que eu tava falando mesmo? Então ela não tem essa linha mestra, ela não tem essa linha do tempo, essa
espinha dorsal que vai instruir ela, que vai levar ela sobre o assunto. Porque a partir do momento que a gente tem acesso a essa linha mestra, que a gente define essa linha mestra, eu tô falando com vocês aqui a respeito de comunicação, às vezes alguém me interrompe, faz alguma pergunta, eu respondo aquela pergunta e às vezes dentro dessa própria pergunta eu encontro um gancho para voltar ao assunto que eu tava falando. Então percebe como o timing ele é muito importante? O timing ele vai muito além do que apenas a linha mestra. O timing ele vai em cima da velocidade que você fala, do volume que você fala, do jeito que você fala. Se você quer atingir as pessoas de uma maneira mais emotiva, você tende a falar mais devagar, respiradas mais longas, olhando para a pessoa, colocando uma carga emotiva naquilo. Se você quer atingir pessoas mais alegres, mais agitadas, você tem que automaticamente aumentar o teu fluxo sanguíneo, se mexer mais, falar mais, atingir mais gente. O seu corpo ele vai adaptando. Então o timing é exatamente isso. Você precisa entender aonde você fala mais rápido, aonde você fala mais devagar, aonde você chama atenção aqui, aonde você chama atenção ali. O timing é você olhar na cara da pessoa. E aqui encaixa o nosso próximo ponto, a quarta técnica, que é muito importante para a nossa comunicação, é a audiência. Se você está fazendo um vídeo, provavelmente você vai falar para várias pessoas, mas você vai ter um feedback depois. Se você está falando cara a cara com alguém numa apresentação, numa reunião, num trabalho, você tem um feedback automaticamente dessa pessoa. E a audiência ela é muito importante. Se você está fazendo uma apresentação e a pessoa que está te assistindo está mexendo no celular, está olhando para o teto, está olhando para o relógio, está mexendo com alguma coisa, a culpa não é da pessoa que está recebendo a informação, a culpa é do comunicador que não conseguiu trazer uma informação de uma maneira que prenda a atenção daquela pessoa que está recebendo ao ponto dela querer ouvir. Um caso que aconteceu comigo muito interessante foi a primeira vez que eu fui dar um treinamento a respeito de um evento de simulação das Nações Unidas que chama Mini ONU. A primeira vez eu já tinha feito o evento, eu já tinha tido algumas experiências e um dos meus professores me deu a oportunidade de treinar as outras pessoas que fariam o evento por conta da minha excelência em performance no evento que eu participei. Primeiro dia que eu cheguei nesse evento, tinham 15 para 16 adolescentes numa sala junto comigo, com diferença de 1 para 2 anos de idade de mim. E assim, não sei se você que está me assistindo já teve a oportunidade de fazer treinamento com adolescente. É um pouquinho complicado chamar a atenção deles. Eu lembro que eu cheguei, eu sentei assim e eu tava muito nervoso, porque eu dominava o conteúdo, eu sabia falar com naturalidade, eu tinha um timing, eu sabia a importância da audiência, mas eu estava nervoso. O que aconteceu? Primeira coisa que eu falei, me apresentei e tudo, falei, gente, eu tô muito nervoso. Mais alguém aqui também tem problema de falar em público e fica nervoso? Um monte de gente levantou a mão. Aí eu comecei a trocar uma ideia com essas pessoas. Virei para elas e falei assim, olha, sexta aula era a última aula, ninguém era obrigado a ficar lá. Teve uma época que a gente ficou depois da sexta aula, no horário a mais. Eu falei, olha galera, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas eu vou ficar muito feliz se pelo menos metade de vocês ficar aqui até o final da nossa reunião. Já vou ganhar o meu dia. Resumo da ópera, todo mundo ficou. No fim da apresentação, elogios em cima de elogios, todo mundo voltou pro próximo treinamento. A gente se tornou uma equipe mais engajada, eles começaram a me ouvir de uma maneira muito melhor, começaram a tirar muito mais dúvidas simplesmente pelo fato de eu ter sido sincero, falado com naturalidade para eles e ter demonstrado que não é porque o cara é orador que o cara é perfeito. A gente não é perfeito, gente. A gente tá sempre em busca da perfeição. Uma dica muito importante também é olhar no olho da nossa audiência. Ah, Lucas, pelo amor de Deus, eu tenho vergonha de olhar no olho das pessoas. Se a pessoa olha de volta, eu desvio, eu não consigo. Uma dica muito legal é você olhar aqui, ó, no meio dos olhos. Tá vendo esse espacinho aqui, quase na testa? Olha aqui no meio. Por quê? Quando você olha para esse espacinho aqui, você não faz contato visual com a pessoa, mas a pessoa, ela tem a impressão de que você está olhando para ela. Você não precisa necessariamente olhar no olho. E isso já gera uma conexão. Quando você olha nesse espacinho entre os olhos da pessoa, você já chega e faz uma conexão sem precisar olhar no fundo do olho dela. Então usa essa técnica. Essa partezinha ela não vai olhar você de volta. Então não tem como você desviar. Então usa essa ferramenta. Olha aqui, ó, entre os olhos das pessoas, que é uma técnica que vai ajudar você bastante, beleza? Então, audiência. Fique muito atento ao feedback da tua audiência. Vê se o pessoal tá olhando para você, se tá prestando atenção em você, se tá respondendo, se tá interagindo, se tá interessado pelo assunto que tu tá apresentando.
beleza? A última técnica, a última habilidade que a gente tem que desenvolver é a nossa linguagem verbal e não verbal. Lucas, como assim? A nossa linguagem verbal é como que a gente melhora a nossa comunicação. Primeiro de tudo, leia. E um livro que eu indico bastante para você ler, momento indicação, no momento eu não tenho ele aqui físico, mas quem me acompanha já há muito tempo aqui no Instagram sabe que eu fiz um sorteio desse livro, que é esse aqui, ó, Apresentações Poderosas, do Roberto Chinachik. É um livro fantástico. É um especialista na área de comunicação e apresentações no Brasil. Um livro prático, rápido, fácil de gestão. Então vocês vão adorar. Apresentações Poderosas, do Roberto Chinachik. Então, para melhorar a nossa linguagem verbal, o primeiro ponto é leia. Leitura. Pegue um livro do seu interesse. Pegue um livro de um tema que você gosta, que está relacionado com aquilo que você vai falar em público. Você começa a ganhar um acervo de palavras muito grande e você vai cada vez mais melhorando a tua comunicação. E depois, a nossa linguagem não verbal é tão importante, ou se não mais importante, do que a nossa linguagem verbal. Vocês precisam entender que 90% da nossa comunicação ela é feita através da linguagem não verbal. O que significa isso? A roupa que você está vestindo, a postura que você está. Então, por exemplo, se você é aquele tipo de pessoa que faz a apresentação com os ombros arqueados para baixo, cabeça baixa, andando para baixo, ou talvez algo muito relaxado, então às vezes tá fazendo uma apresentação, tá assim. Não, gente, fique ereto, ajeita a sua roupa, fica apresentável, então você vai perceber. Deixa a sua coluna reta, não vai doer. Fale olhando para as pessoas, as suas mãos, elas transmitem muito daquilo que a gente fala. Então é a congruência, é aquilo que você fala, você faz. Então a nossa linguagem verbal e não verbal, ela tem que andar junta, mas a gente precisa prestar muita atenção na nossa linguagem não verbal. Às vezes quando você está respondendo alguma pergunta, você coça a cabeça, mostra que você não está com uma certeza tão grande, é uma incerteza. Às vezes a pessoa está falando com você, você vai responder, você fica andando desesperadamente de um lado para o outro. Vocês já viram esse tipo de palestrante que anda incessavelmente rápido de um lado para o outro enquanto ele tá palestrando? O cara tá passando um nervosismo pra gente. A gente precisa entender que a nossa energia, o nosso fisiológico influencia o fisiológico de outras pessoas. Se você tá num palco, se você tá num vídeo, se você tá numa apresentação, num trabalho e você precisa motivar pessoas, você precisa estar motivado, você precisa estar energizado para passar isso pro teu público. Então entenda que a nossa linguagem não verbal é tão importante, ou se não mais importante, do que a nossa linguagem verbal. Então, se você gostou dessas dicas aqui, deixa o seu like, comenta nesse vídeo aqui. Se você tem interesse, acompanhe os nossos vídeos. Nós vamos trazer muitos outros vídeos falando a respeito de comunicação. Compartilha com as pessoas que você acha que vão se interessar por esse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Um grande abraço. Tchau.